crianças! Hoje nós iremos estudar sobre fração. Vocês já perceberam que o uso de fração é frequente em nosso dia a dia? Nós usamos a fração quando estamos fazendo receita culinária, quando você vai dividir um bolo com seus amigos, quando observamos o tanque de gasolina de um veículo, entre outros. A fração pode ser representada na forma de números e também na forma de desenho. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, ele está inteiro. Quando tiro uma parte desse triângulo, fico com meio triângulo, ou seja, eu tirei uma parte de duas do triângulo. Então, essa fração é representada por meio, metade ou um meio. Agora iremos observar este círculo. Digamos que é um bolo. Eu cortei esse bolo em 3 partes. Se eu comer uma parte do bolo, irei falar que comi uma parte de 3, ou seja, 1/3 do bolo. Se eu comer mais uma parte, vou falar que comi 2 partes de 3, ou seja, 2/3. Se eu comer a última parte do bolo, que será 3 partes de 3, que seria 3/3, eu comeria o bolo inteiro. Agora vejamos mais informações sobre o assunto. Ideia de fração. A partir do momento em que divido a figura em partes iguais, estou fracionando essa figura. Ela passa a ter um numerador e um denominador. O numerador indica a parte colorida da figura. O denominador indica quantas partes iguais a figura foi dividida. Veja as frações representadas pela parte colorida. Temos o exemplo na letra A. Temos um círculo, eu dividi esse círculo em 8 partes e irei pintá-la apenas 5 partes. Qual a fração correspondente? A fração correspondente é 5 sobre 8. Qual é o numerador? O numerador é o número 5, porque indica o número de parte colorida no círculo. Qual é o denominador? O denominador é o número 8, porque indica quantas partes o círculo foi dividido. E qual a leitura da fração? 5/8. 5/8. Na letra B, nós temos um retângulo. Eu dividi esse retângulo em 12 partes e eu irei pintá-lo apenas 3 partes. Qual a fração correspondente? 3 sobre 12. Qual o numerador? O numerador é o 3, porque indica a parte colorida do retângulo. Qual é o denominador? O denominador é o 12, porque indica quantas partes o retângulo foi dividido. Qual a leitura da fração? 3, 12 avos. No terceiro exemplo, nós temos outro retângulo. Eu dividi ele em 5 partes e irei pintá-lo apenas uma parte. Qual a fração correspondente? 1 sobre 5. Qual o numerador? O numerador é apenas 1. Qual é o denominador? O denominador é quantas partes o retângulo foi dividido, em 5. E qual a leitura da fração? 1/5.